Olá, meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o impacto do valor do dólar na sua vida. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e ele está linkado aqui no card, então clica aqui para conferir depois. E ali naquele vídeo eu falei um pouco sobre como ele afeta, por exemplo, o preço do pão. Como que ele afeta as importações, o que você quer comprar lá da China, o que você quer comprar lá dos Estados Unidos e como ele afeta variando o mercado externo. E agora eu vou falar um pouco sobre o contrário disso aí, como que ele afeta as exportações do Brasil e como ele afeta o mercado interno. O boom que aconteceu nesses últimos tempos e que a gente pode usar como exemplo é a alteração no preço da carne. Certeza que você já reparou que o preço da carne aumentou nesses últimos tempos. É difícil fazer um churrasquinho aí no final de semana. Mas antes de falar como que o dólar lá impacta diretamente aqui, vamos falar o que pode fazer com que o preço desses alimentos se altere, o que pode fazer com que o preço mude. Então, não só falando sobre alimentos, mas falando sobre todos os produtos que são produzidos aqui no Brasil, o que pode fazer com que o preço deles varie. A quebra de safra, isso é mais restrito para alimentos, então vamos supor que numa produção de milho, por exemplo, para fazer tudo que a gente tem que consome que é a base de milho, o milho nesse ano não choveu na época que deveria chover, teve uma praga nova aí que ninguém sabia, aconteceu alguma coisa que quebrou a safra, então eles estavam planejando vender, 80 toneladas de milho e venderam só 30 porque não conseguiu produzir o restante. Como tem menos milho, isso vai fazer com que o preço do milho suba, por exemplo. A mesma coisa acontece para o arroz, para a batata, para o café, para a cana-de-açúcar. São produtos que são produzidos em grande quantidade aqui no Brasil. E a carne também é afetada por esse tipo de situação. Então, se acontece alguma coisa que faz com que diminua a produção de carne, alguma doença, alguma coisa, isso vai fazer com que o preço aumente dentro do país. Outra coisa que pode afetar é a alteração no preço das matérias-primas. Então vamos supor uma fábrica que monta notebooks aqui no Brasil e vende aqui dentro. Se o preço dos componentes, do teclado, do SSD, do HD, se o preço dos componentes do notebook eles alteram, o preço do notebook também vai alterar. Então, dependendo por exemplo, na área agrícola, se altera o preço de fertilizantes, o preço de herbicidas, fungicidas, o preço do produto final, seja ele qual for, também vai alterar. Outra coisa que pode alterar também é a diminuição da oferta, que acontece com o fechamento de fábricas, por exemplo. Então, se eu tenho no Brasil muitas fábricas que produzem celular, e aí algumas delas fecham e ficam poucas fábricas produzindo, o preço do celular vai aumentar ali naquela região e naquele país, porque a demanda é a mesma, as pessoas continuam comprando celular, só que tem menos gente produzindo. Então, em vez de comprar aqui, você vai ter que comprar de outro lugar. Aí já vai aumentando o preço cada vez mais. E a taxação de produtos, que é um dos modos de regulação do governo, por exemplo. Então, se aumenta os impostos daquele determinado produto, a compra dele vai diminuir ou aumentar, se diminuir a taxação, por exemplo. Então, quando o governo quer incentivar a compra de automóveis, por exemplo, para fazer a troca dos automóveis ou para incentivar mesmo o consumo, ele vai lá e diminui os impostos para a compra. Isso faz com que o valor do bem aumente bastante. Se você quer que eu faça um vídeo falando sobre o quanto de imposto que a gente paga por tudo que a gente consome, você comenta aí embaixo, porque tem itens que metade daquilo é praticamente imposto. Então, vamos supor que reduzam o imposto para compra de carro, pode reduzir o preço do carro bastante. Então, isso realmente incentiva as compras. Tá, então vamos falar especificamente sobre a carne, que é o exemplo que eu vou dar para vocês nesse vídeo, que foi o que aconteceu nesses últimos tempos. A gente tem que sempre lembrar da lei da oferta e da demanda. Então, existem os produtores que produzem o gado, existem os frigoríficos que abatem o gado e as lojas de carne, os mercados, açougues que vão vender o produto
pra gente. Do outro lado, existem os consumidores, que são as pessoas que vão comprar e consumir a carne. Então vamos supor que existe uma certa produção de carne e existe um certo consumo. A produção ela vai estar sempre aliada ao consumo. Então, quanto mais as pessoas querem consumir, mais o país, mais as pessoas investem em aumentar a produção naquilo para suprir a necessidade das pessoas de consumir. Só que isso demora tempo, até porque no mercado da carne, por exemplo, você tem que comprar o boi, aí o boi tem que crescer, ele tem que passar por todo um processo, ser abatido e depois vendido. Não é assim, tipo, do nada as pessoas querem comer mais carne, deu mais vontade de comer carne, tem propaganda sobre carne, e aí as pessoas vão procurar carne e não vai ter lá instantaneamente. Então, só para você ter uma noção, o consumo médio de um brasileiro de carne de carne bovina era de 35 quilos por pessoa por ano em 2018. Isso dá o equivalente a 7 milhões de toneladas de carne. E a produção do Brasil em 2020, que foi o dado mais recente que eu encontrei, é de aproximadamente 10 milhões de toneladas de carne por ano. Ou seja, os brasileiros consomem mais ou menos 7 milhões de toneladas. Só que eles produzem 10 milhões de toneladas. O resto é exportado, certo? Então, o Brasil consegue produzir o suficiente para nutrir toda a população brasileira e o que sobra, ele exporta. Ok, então o que aconteceu no mercado nesses últimos tempos? Aconteceu a gripe suína lá na China. Com a gripe suína lá na China, a quantidade de carne que os chineses tinham diminuiu do nada, porque eles tiveram que abater muitos porcos, eles não podiam usar aquela carne. Então, eles ficaram com déficit de carne. Eles tinham as pessoas querendo consumir mais carne e eles não tinham carne para oferecer, eles tiveram que buscar em outros países. E um desses outros países foi o Brasil. Só que os chineses, eles têm uma população gigantesca e eles tiveram uma demanda por carne da noite pro dia, porque foi uma doença que aconteceu, que foi uma das coisas que eu citei lá no começo do vídeo. Então, o que acontece? Eles tiveram que buscar a carne brasileira. E eles estavam falando assim, não, a gente precisa muito de carne, a gente tá sem ali, tem o pessoal para alimentar, então eu vou pagar mais pela carne para vocês. E aí o brasileiro pensou o quê? Eu vou vender aqui dentro do Brasil, onde as pessoas estão pagando ali um valor ok, ou vou vender lá fora para o chinês estar pagando muito mais. Aí a exportação dos produtos aumentou muito, porque era muito mais favorável exportar do que vender aqui dentro. E ainda mais com o dólar do jeito que estava muito valorizado, fez com que o real brasileiro parecesse muito mais barato para as pessoas que tinham dólar. Então, o dólar valia muito mais. Então, com o dólar, o chinês conseguia comprar muito mais carne no Brasil, porque o real estava desvalorizado. Isso fez com que parecesse melhor ainda exportar a carne para os chineses. Então, com a diminuição da quantidade de carne aqui no Brasil e os brasileiros consumindo a mesma quantidade que eles consumiam, o preço da carne começou a subir. Porque tinha os brasileiros querendo consumir a carne, mas não tinha carne porque os produtores estavam vendendo, os frigoríficos estavam vendendo para fora. E aí o de fora estava pagando mais. E o que aconteceu? O preço dentro do Brasil começou a aumentar, porque o brasileiro começou a ter que pagar mais para conseguir comprar a mesma carne que ele comprava antes, porque agora ele estava disputando a compra da carne. Para evitar esses efeitos, o governo ele pode fazer algumas coisas, como limitar a exportação de carnes ou colocar um mínimo que os frigoríficos precisam vender no Brasil. Então vamos supor, ele pode colocar que o frigorífico ele precisa vender no mínimo 80% da produção no mercado interno. Ele só pode exportar 20% do que ele abate. Isso faz com que limite a quantidade de carne que possa ser exportada e segure um pouco o preço aqui dentro do Brasil. Esse aqui é o gráfico, Esse aqui é um gráfico que mostra a exportação da carne, tem bovina, suína e de aves para a China em 2019. Você pode reparar que a carne bovina, que é a linha que está em vermelho, ela deu uma aumentada do nada. E
foi nos meses de setembro e outubro, que foi quando estourou a gripe suína lá na China e eles tiveram que comprar a carne brasileira. Então, dá para perceber que a exportação era uma e do nada começou a exportar muito mais. Então, do nada, eles demandaram muito mais carne e não tinha como produzir essa carne assim tão rápido. Por isso que o preço deu essa subida. Todos os dados que eu usei para fazer esse vídeo aqui, eles vão estar aqui na descrição. Então, você pode procurar aí e acompanhar tudo que eu falo aqui no vídeo para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. E lembrando que tem vídeo aqui no canal toda segunda e quarta-feira. Então, se inscreve no canal para não perder e até mais!